Olá, feliz dia! É tempo de lançar voz aos céus e dar vivas, comemorar, vibrar, sorrir. Afinal, estamos vivos e este momento é o primeiro de uma feliz vida que podemos edificar na face da terra. Para tanto, conte com o apoio do programa Seite Onoye, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos a sua companhia e contamos com ela até o final do nosso programa, combinado? No quadro Sou Feliz, confira a história da Maria Josefina, que conta um episódio curioso sobre um momento em que precisou de ajuda e ela veio, sem que ela esperasse, de uma pessoa a quem ela dedicava orações da Seite Onoye. Educação do Renascimento será o tema da palestra com a preletora Marie Murakami. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seite Onoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. A Maria Josefina sempre foi uma pessoa solidária com todo mundo. Um dia, ela precisou de uma ajuda grande em espécie por conta de um problema de saúde. E o socorro veio, mas de uma pessoa a quem ela dedicava orações. Muito interessante. Veja agora no quadro Sou Feliz. A gente ouve na Seite Onoye que a gente deve dar. Foi a primeira coisa que eu ouvi. E desde que eu entrei, eu faço esse tipo de coisa. Então eu faço as minhas doações, eu distribuo forma humana, eu distribuo registro espiritual, eu distribuo revista, eu faço seminários, eu invisto em cursos. Tudo isso envolve dinheiro. E as pessoas têm um apego a dinheiro enorme. No meu caso, a Seite Onoye me aprendeu a desapegar. Assim, me ensinou a desapegar, eu aprendi a simplesmente não querer mais saber de me apegar a dinheiro. E eu continuei fazendo os meus investimentos nas pessoas, sem me preocupar com o que poderia acontecer comigo futuramente, porque a gente se preocupa com os outros, mas não se preocupa com os outros, lá na frente, com a gente, consigo próprio, porque Deus provê. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei por uma desintegração de karma, justamente na parte financeira, e quando eu precisei, que eu tive uma ilusão nos olhos, eu não tinha dinheiro para fazer as cirurgias, eu falei, antes que eu pudesse pensar, nossa, onde eu vou arrumar 7 mil reais para fazer uma cirurgia? Uma das pessoas que está do meu lado, a qual eu sempre fiz e a pessoa nunca soube, porque você dá com essa mão, você não olha, a outra não fica sabendo, de repente a pessoa diz, faça a cirurgia, é presente de Natal. 7 mil reais. Fiquei feliz, agradeci, muito obrigada. Fui fazer a cirurgia, detectou um outro problema de olho, que precisou de mais uma cirurgia, mais 5.500 reais. Aí eu voltei para a pessoa e disse, olha, eu não posso fazer a cirurgia porque eu tenho um outro problema que vai precisar de uma outra cirurgia antes. E a pessoa disse para mim, veja quanto fica. Fica em 5.500 reais. Não tem problema, faça, é seu presente de aniversário. Aí eu comecei a me lembrar de todas as vezes que eu precisei de alguém, foi nenhuma. E aí eu percebi que quando a gente dá, a gente recebe. Elogiar com sabedoria e reconhecer a potencialidade infinita de Filho de Deus no interior de todos são alguns dos princípios da educação do Renascimento. Tema da palestra de agora com a preletora Marie Murakami. Muito obrigado. Como tem passado?
cada vez melhor, cada vez melhor. Cumprimentamos também a todos que nos assistem através da televisão, onde juntos aprendemos o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje é um domingo especial aqui no Salão Nobre da Seitonoye do Brasil, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, onde todos os domingos temos o Domingo da Seitonoye. E hoje temos essa gravação para a televisão, levando essa mensagem que conforta a alma de todas as pessoas que recebem essa mensagem maravilhosa. E o tema dessa nossa palestra é a Educação do Renascimento. Nós vamos usar o livro A Verdade da Vida, volume número 30. Vou usar também outros livros que, à medida que nós formos desenvolvendo, vamos apresentar para os senhores. Hoje em dia, nós temos notícias nas escolas de muita violência dos alunos nas classes de aula, contra os professores, contra a diretora ou diretor da escola, inclusive prática de vandalismo. Mas temos notícia também de escolas como essa que eu vou contar para vocês, e este é um relatório que a diretora da escola nos enviou. Ela escreve assim: hoje é o dia de ser elogiado na nossa escola. Os alunos confeccionam os próprios cadernos de elogios e realizam a prática. Um aluno elogiando o outro, elogiando os colegas, os professores, os pais. Elaboram painéis de elogios na sala de aula. Para os alunos se elogiarem em sala de aula, elogio para os pais, dos pais para os filhos, etc. A diretora realiza também esta atividade com professores. A diretora é ela que está fazendo o relatório. Com professores e funcionários para se elogiarem mutuamente. Com o diário de elogio confeccionado por ela, para os funcionários e professores. Disponibiliza-os em suas mesas, deixando anotado um elogio para cada um deles. A diretora, toda manhã, deixa colado, afixado sobre a mesa da professora de cada sala de aula, um elogio diferente para cada dia. Uma professora relatou: se ao chegar na escola não estiver me sentindo bem, só de começar a ler os elogios, tantos que escrevi, quanto os elogios que os colegas me escreveram e os alunos me escreveram, já revigora meu ânimo e vou dar a aula mais alegre. Sabe onde é essa escola? É a nossa escola lá de Maracajaú, um distrito de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. É o Colégio Seimar. Enquanto nós ouvimos notícias de vandalismo em escolas, violência contra professores, alunos que não respeitam seus superiores. E quando fala superiores, não são só os professores, o diretor da escola. São também os serviçais da escola, são os coordenadores. Mas por que crianças agem dessa maneira? Enquanto nesse colégio Seimar, onde a diretora é a preletora Olga, uma preletora da Seitonoye, que é emocionante a dedicação e o amor dela para com os 280 alunos. É uma escola de ensino fundamental. Eu todos os anos tenho a oportunidade de ir lá, em dezembro eu estive lá. É emocionante. Eu fui já na época das férias, exatamente para fazer o fechamento do ano, e tinha uma dezena de alunos ali, e eu perguntei se estava havendo aula de reposição. E sabe o que as professoras disseram? Não, preletora. Essas crianças, elas não querem ter férias, elas não querem sair da escola. Elas gostam de ficar aqui na escola, porque a vibração que reina aqui dentro da classe de aula, ou na escola, é muito boa e não querem ir embora. E perguntam:
Tia, não tem alguma coisa para fazer? Porque tem horta ali, tem um pátio para limpar, e todos eles fazendo alguma colaboração lá na escola. O que é que faz a diferença entre a escola, essa escola que eu citei, onde ocorrem problemas, com uma escola como essa, que eu falei agora, que é o do Colégio Seimar, que a Seitonê está como mantenedora. Então, o professor Masaharu Taniguchi escreve aqui no volume 30 da Verdade da Vida. Os métodos convencionais de educação consistem basicamente em procurar melhorar a criança, apontando-lhe os defeitos e dirigindo-lhe palavras tais como: corrija este defeito. Você é burro, precisa estudar muito. Isso faz com que a criança, pela ação do poder da palavra, passe a acreditar que não é inteligente e que é cheia de defeitos. E de fato, nós, na Seichonoye, só usamos boas palavras. Eu tive esse privilégio de nascer em família Seichonoye. Eu fui criada ouvindo meus pais me chamarem filha da luz. Filha da luz. É diferente. É muito diferente de ter sido chamado estude, filha, porque você é burra igual fulana de tal. Tipo assim. Né? Tais palavras ditas com frequência ficam fortemente gravadas na mente da criança e acabam por causar efeitos danosos. A pedagogia da Seichonoye consiste em estimular a manifestação da natureza divina, a manifestação da perfeição interior que existe em todas as crianças. Em todas as crianças, sem nenhuma exceção. De que modo se faz isso? Pelo uso do poder da palavra. Exteriorizar com o poder da palavra a força infinita que está latente no ser humano. Isso constitui a base da pedagogia da Seichonoye. Inclusive, nesse colégio Seimar, no ano passado, chegou uma professora substituta para a disciplina de matemática. E ela chegou e todos ficaram impressionados. Os alunos ficaram, a primeiro momento, impressionados porque a professora estava com o rosto todo inchado. Todo inchado. Assim, calombos no rosto. A professora, segundo o que ela informou, ela estava com câncer de pele. Mas as crianças do Seimar, elas aprenderam a sempre elogiar. E se tem alguém que estiver manifestando alguma atitude que nos seja motivo para ser elogiado, que devemos elogiar mais ainda e alegrar essa pessoa. Se a pessoa vem triste, vem nervosa, vem chutando o pau da barraca, vem soltando palavrão, é porque a pessoa veio triste da sua casa. Então, entre os alunos, eles combinam para encorajar aquela criança, encorajar. E como aprendem isso todos os dias na sala de aula, esses alunos começaram a elogiar a professora. Professora, que letra bonita que a senhora tem. Professora, mas a senhora faz os cálculos na lousa com uma rapidez que nenhuma outra professora de matemática fez. Aqueles elogios, aquelas palavras dos alunos começaram a encher o coração daquela professora com algum sentimento que ela não tinha sentido até aquele momento. E foi quando, numa dessas oportunidades, o preletor Marcos Rogério, que é hoje o superintendente das atividades dos educadores da Seichonoye, foi para lá. Cada 2 meses ele vai para lá para fazer reunião pedagógica com os professores. E essa professora foi conversar com o professor Marcos Rogério, porque o professor Marcos Rogério queria conhecê-la e queria falar um pouco sobre a Seichonoye. E à medida que foi conversando, descobriu que ela guardava uma mágoa muito profunda dentro de si em relação à sua mãe. E à medida que o preletor Marcos foi conversando, falando sobre o amor de mãe, que às vezes ela não consegue exteriorizar esse seu amor com palavras. E muitas vezes a mãe acaba usando palavras cruéis em relação à filha, mas no fundo gostaria de estar dizendo palavras meigas e amorosas, mas por não saber
fazer o uso correto para expressar o amor, acaba usando palavras contrárias. À medida que o pastor Marcos foi falando, o coração dela foi amolecendo. Os senhores acreditam que aquele inchaço do rosto dela foi arrefecendo, ficou lisinho, e hoje ela está curada. Com o amor das crianças. Então, o que o professor nos escreve aqui na página 30. Todo ser humano, manifesta uma surpreendente capacidade quando, pelo poder da palavra, se estimula a manifestação da força infinita que existe em seu interior. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, o que é importante é a semeadura. Se você semeia, você vai colher. Tá? O importante é a semeadura no dia de hoje. Não importa que até hoje você tenha falhado na forma de você se dirigir para com seus filhos ou para com seus alunos. Não importa. O importa é a partir de hoje. O importa é hoje, a partir de hoje. Este momento. De que maneira você se dirige para com seus filhos. Não importa que até hoje você era chamado pelos seus filhos como uma jararaca. Ou como um cabeção. Tá? Não importa. Se você estava sendo chamado assim, é porque, com certeza, você semeou. Você semeou comportamentos que fez com que você estivesse colhendo isso. Então, a partir de hoje, você que nos assiste, a partir de hoje, vamos visualizar os nossos filhos como filhos de Deus perfeitos e maravilhosos. E vamos dirigir para eles palavras que fazem com que eles exteriorizem essa perfeição interior. Nesse livro, esse é um livro novo, Orientação para Mães. Novo que eu digo, na realidade já foi lançado lá pelos idos de 1990 e foi reeditado agora com capa nova. É um livro que fala sobre os relatos das reuniões de mães da Seichonoye. Aqui conta o relato de uma senhora cujo filho estava cursando o 2º ano do ensino médio. Após ingressar no colégio, eu pensei, graças a Deus, ele conseguiu passar para o ensino médio. É sempre a expectativa dos pais que os filhos consigam entrar em boas escolas, não é assim? Meu filho também estava animadíssimo e até planejara em que faculdade prestará exame. Escreveu um grande cartaz com os dizeres, porque a família era Seichonoye. Obrigado por ter conseguido ingressar na faculdade X. Pregou na parede do quarto dele dizendo, vou estudar ainda mais. No fundo, duvidei que meu filho pudesse ingressar numa faculdade concorridíssima, mas ao mesmo tempo repreendi-me por duvidar, pois já estudava havia um bom tempo os ensinamentos da Seichonoye. E graças a Deus, o Shinji, que é o nome do filho, conseguiu ingressar numa faculdade concorridíssima e maravilhosa. Acontece que quando começaram as aulas, repentinamente ele começou a perder o interesse pelos estudos. Começou a faltar na escola. Começou a sair com maus elementos. E ela pensou, por que será que ele não melhora? Tenho orado tanto para os antepassados, com tanta dedicação. Isso é o que muitas pessoas dizem. Tá? Eu oro para os meus antepassados, eu faço a meditação Shinsokan. Mas o importante, minha gente, o importante é o nosso comportamento. São as nossas palavras, é o semblante com que nós dirigimos para os nossos familiares. É a prática do ensinamento. De que adianta orar 24 horas? Se quando nós viramos as costas, quando nós viramos para os nossos filhos, nós estamos repreendendo com palavras cruéis. Tá? E daí então, quando ela foi pedir orientação pessoal para um preletor, o preletor disse, a senhora não deve enfrentar o problema visando a melhorar o seu filho. O seu filho é filho de Deus. Veja só como filho de Deus. E se é filho de Deus, Deus está cuidando dele.
Então mantenha a mente tranquila, entregue na mão de Deus. Ouvindo isso, despertei. Estivera preso ao aspecto fenomênico do meu filho, que outrora já mostrou sinais de que não gostava de estudar, quando na verdade devia crer na perfeição interior do meu filho. E ainda, nessa época, o filho estava em depressão. E a depressão fazia com que ele ficasse trancado dentro do quarto. Vendo o desespero do meu filho e suas manifestações nervosas, continuei orando, acreditando na perfeição dele dia após dia. Então, orar, pedindo a Deus para consertar o filho, é a mesma coisa que orar para que o problema do filho continue. Porque nós estamos admitindo e reconhecendo o mal. No caso dela, não. Ela orou acreditando na perfeição do filho. Ofereceu oração aos antepassados e às almas que não conseguiram nascer, os anjinhos abortados dela. Senti algo dentro de mim dizendo, ele vai melhorar cada vez mais. Isso me trouxe uma calma inexpressível. Guiada por Deus, passei a chamar a atenção do meu filho, às vezes brandamente, outras vezes severamente. Ao mesmo tempo, cedi nossa casa para a reunião de mães, encarregando-me da locomoção de preletores dos convites aos participantes. Cada vez mais o filho foi melhorando, tornou-se novamente alegre, cantando e brincando com as pessoas de casa. No terceiro período letivo, não faltou nenhum dia às aulas e dedicou-se cada vez mais aos estudos e diplomou-se naquele ano como o melhor aluno da escola. Então, como nós podemos ver, os nossos filhos são reflexos nossos. Todos os alunos são reflexos dos professores. Então, a forma como nós nos dirigimos aos nossos filhos, as palavras com que nós envolvemos os nossos filhos, envolve os nossos filhos ou numa aura de bênção, se nós os elogiamos, ou numa aura obscura, que faz com que os filhos vão se sentindo tolhidos, e queiram se rebelar. E quando rebelam, começam então a se revoltar contra os pais, contra os professores, contra a diretora. Né? Então, a pedagogia da Seichonoye, que extrai essa natureza divina do interior das crianças, com palavras de elogio, é uma pedagogia revolucionária, que faz com que todas as crianças passem a ser os melhores alunos da escola e passem a ser os melhores filhos de todos os pais. Esse é um relato de uma senhora lá da cidade de Pindamonhangaba. Tive a oportunidade de ouvir esse relato num seminário que teve lá. Essa senhora, ela disse que o filho dela, o filho único dela, desde que nasceu até completar a idade de 12 anos, nunca fez cocô no banheiro. Sabe onde fazia? Na calça. Desde que nasceu. Desde que nasceu. Na fralda fazia, até completar a idade de 12 anos, todos os dias ele sujava a calça. Vocês podem imaginar o sofrimento, o desespero dessa mãe? Então, ela diz que batia nesse filho, fazia o menino cheirar a calça suja dele, fazia o menino lavar todos os dias. No começo era ela que lavava, mas ela diz que humilhava a criança exatamente por fazer isso. E por que aconteceu tudo isso? Por que aconteceu esse tipo de situação? Ela casou-se e todos os dias diz que era um inferno dentro de casa, ela com o marido dela. Eram insultos. Eram palavras assim, agressivas um em relação ao outro. E o filho nasceu e foi criado dentro desse ambiente, onde os pais se insultavam com palavras sujas, um ao outro. E o que são palavras sujas? São vibrações que educam os filhos. Os filhos são educados pela vibração que paira dentro do lar. E era a vibração suja de palavras sujas. O marido dela, ela expulsou de casa quando a criança tinha 5 anos de idade. Vai embora, porque eu não quero mais saber de você. E daí ela que tinha sustentado o filho, já deu vermelho, deixa eu fechar. Ela que tinha sustentado o filho, e ela sofrendo, e o filho sofrendo também.
Até que um dia, convidado pela vizinha, que era uma senhora da Seichonoye, ela foi participar de uma palestra da Seichonoye. E aquela palestra sobre a educação dos filhos era tudo para ela. Ela chorou a palestra inteira pedindo perdão ao filho e pedindo perdão ao ex-marido mentalmente. Quando ela chegou em casa, procurou o filho não estava. E eu tenho que pedir perdão, meu filho, onde será que está? De repente abre a porta do banheiro, o menino com a cueca limpinha. Limpinha, mostrando para ela. Mãe, eu consegui fazer. Gente, quantas vezes ela deixava no banheiro, sentado ele 2, 3 horas. Você só sai se fizer no vaso sanitário. E como não fazia, tá bom, pode sair. Nem que saía do banheiro, o menino sujava a calça. Era assim. Mas a partir daquele dia em que ela ouviu a palestra da Seichonoye, tomou arrependimento, né? Se arrependeu do fundo de sua alma, nunca mais, gente, essa criança sujou a calça. E os dois hoje participam da reunião da Seichonoye. E o marido voltou para casa. Tá? Desejamos a todos, então, que nós possamos criar a paz mundial a partir de nossa casa, fazendo do nosso lar uma verdadeira morada de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Entre os dias 24 e 26 de agosto de 2012, acontecerá o primeiro Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. O evento contará com a apresentação de trabalhos montados de acordo com metodologias científicas, sendo todos eles baseados na pedagogia aplicada pela Seichonoye. Em várias instituições educacionais em que atua como mantenedora e nos cursos de extensão que mantém parceria com grandes universidades brasileiras, a Seichonoye obtém resultados extraordinários, inclusive de larga repercussão social. O evento será no Centro de Formação dos Profissionais da Educação em São Bernardo do Campo, São Paulo. O público-alvo são educadores de todas as áreas. A quem requerer será emitido certificado de participação. Para mais informações, ligue para 0 operadora 11 5014 2237. Gente, foi maravilhoso ter sua companhia durante mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Orar repara nossos erros e nos mantém em sintonia com a correta inspiração vinda de Deus. Vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Muito obrigado. Abençoada seja a sua família. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!